Olá, tudo bem? Querido, hoje é um dia especial. Talvez você vai olhar para mim e perguntar, pastor, mas hoje o culto não deveria ser ao vivo? Pois é. Hoje nós temos uma reunião e esta reunião precisa da minha presença. E por esta razão estou deixando este sermão gravado contigo. Mas não é por este motivo que a mensagem terá menos poder e menos relevância, porque ela vai falar ao teu e ao meu coração. Amado, nesta noite, nesta tarde, neste momento, como melhor lhe parece, eu quero falar contigo sobre uma mensagem especial contida ali no livro do profeta Amós. Mas antes de irmos à palavra de Deus, eu quero orar contigo, pedindo que Deus esteja conosco e fale à nossa mente e fale também ao nosso coração. Ora comigo, querido Deus, neste momento, nós queremos pedir a tua presença. Sabe, Pai, nós vamos abrir o teu livro e queremos suplicar que o Senhor nos fale através dele. Sabe, temos mensagens especiais para ouvirmos. E entre estas mensagens, uma mensagem de advertência para o momento no qual nós estamos vivendo. Que o Senhor nos dê a paz, esteja com cada um daqueles que estarão acompanhando esta mensagem e dá-nos da tua companhia o que peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Para este momento eu escolhi uma mensagem contida ali no livro do profeta Amós. Talvez você vai perguntar para mim, pastor, mas qual a relevância do livro do profeta Amós? Ele é um dos profetas menores. E eu quero te dizer o seguinte, não é o fato de ser um dos profetas menores que a sua mensagem é menos relevante para você e para mim. Os profetas menores são assim chamados por um motivo muito particular. A sua mensagem ela é mais concisa, é mais curta, mais densa. No entanto, segue sendo uma mensagem tão forte e tão poderosa. Vários deles coexistiram com outros profetas. E no contexto do profeta Amós, ele viveu num período singular da história do povo de Israel. Quando nós olhamos para o seu livro, encontramos ali alguns fatos históricos bem relevantes. O primeiro deles é que ele viveu no 8º século, por volta ali do ano 785 a.C., no reinado do rei Jeroboão II. Aí você vai perguntar, pastor, por que isso é importante saber? Sabe por que isso é importante saber? Porque para o povo de Israel, depois de Salomão, na época do Reino Unido, nós estamos falando agora já do reino dividido, pós-diáspora, e o que nós temos é o melhor período do reinado. Era um período em que tudo dava bem, onde tudo funcionava, onde todas as coisas marchavam bem, onde o povo tinha abundância, onde o povo tinha prosperidade. E sabe, querido, muitas vezes na nossa mente nós confundimos a prosperidade com o sinal de bênçãos de Deus. Muitas vezes nós pensamos que quando as coisas estão bem, é sinal que Deus está nos guiando, é sinal que Deus está nos abençoando. E algumas vezes podem se dar circunstâncias nas quais eu e você tenhamos prosperidade, mas ao mesmo tempo tenhamos algumas mensagens de reprova da parte de Deus. A situação de Israel era uma situação cômoda. No entanto, no aspecto espiritual, o povo enfrentava uma série de problemas. É estranho que o mesmo reino que em alguns anos antes tinha tido profetas tão poderosos como Elias e também o profeta Eliseu que o sucedeu, neste momento não encontrou um homem sequer, senão que Deus chama um homem de Tecoa. Tecoa era uma cidade que ficava no reino de Judá, no reino do sul. É estranho porque, apesar de serem irmãos, eles tinham suas diferenças. E dentro destas diferenças era algo ultrajante, porque o reino do sul não andava assim nas melhores situações econômicas, as coisas não pareciam tão bem. No entanto, Deus chama a um profeta, porque ali havia mantido a sua fidelidade. Ali o povo tinha guardado os seus preceitos. E dali Deus tira um profeta para trazer uma mensagem de advertência. Quando eu e você olhamos para as mensagens do profeta Amós, vemos constantemente uma preocupação de Deus em trazer o povo novamente para junto de si. Quando você lê a história, você vai recordar que no ano 722, quer dizer, aproximadamente 60 anos depois do chamado do profeta, o reino é levado cativo pelos assírios e, consequentemente, o reino do norte, o reino de Israel, deixa de existir.
Sabe, amado, isto nos traz uma grande mensagem. E a grande mensagem que traz a você e também a mim é que a nossa vida não dura tanto tempo assim. Nós imaginamos muitas vezes que temos paz, temos tranquilidade, temos segurança. Mas neste ano em particular descobrimos a fragilidade da vida. Quando falo para você sobre a fragilidade da vida, falo sobre as enfermidades que tantas vezes nos açoitam. Nestes últimos dias, eu e a minha família tivemos a oportunidade de experimentar o que esta pandemia tem proporcionado. Vários familiares meus estiveram sob o jugo deste vírus. E talvez eu estou falando com alguém que até alguns dias atrás estava tranquilo e hoje carrega um pouco das síndromes causadas pela Covid-19. Sabe, filho, talvez você perdeu amigos neste período. Eu perdi alguns amigos meus. Mas quero te dizer algo, que Deus segue trazendo uma mensagem para você e para mim. Porque a mensagem de Deus é uma mensagem viva. E dentro desta mensagem viva que foi transmitida há mais de 2.700 anos atrás, eu e você encontramos um texto poderoso na palavra de Deus. Eu queria ir contigo ao livro do profeta Amós, no capítulo número 5, no verso número 4. Veja que mensagem, aqui está o centro da mensagem do profeta. E ela diz da seguinte maneira, Amós capítulo 5, verso número 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Veja que extraordinário o texto. O texto é um convite da parte de Deus dizendo da seguinte forma: filho, me busque para viver. É interessante que nós temos buscado tantas coisas. Temos buscado fama, temos buscado sucesso, temos buscado reconhecimento, temos buscado dinheiro, temos buscado uma companhia, temos buscado realizações, sonhos. No entanto, quando vem a mensagem do profeta, ela diz em sua essência: buscai-me e vivei. Sabe, amado, quantas coisas nós buscamos nesta vida. Mas sabe o que é desesperador? Que chega um momento que nós descobrimos que tudo é passageiro. As coisas vêm, as coisas vão. A vida perde o brilho e alguns sonhos deixam de serem realizados. Para você ter uma noção, deixe-me partilhar algo contigo, falando sobre sonhos. Há 8 anos atrás, eu morava numa cidade chamada Jaguariaíva, ali no norte pioneiro do estado do Paraná. Para você que não conhece, talvez, se eu te disser que fica a 120 quilômetros de Ponta Grossa, facilite um pouquinho mais. Mas ali em Jaguariaíva, tive pessoas assim extraordinárias. E foi ali onde eu troquei a última vez de carro. Olha que interessante. Ali nós trocamos os últimos veículos da família. E lembro quando eu estava substituindo, na época eu tinha um Fusca. E minha esposa trabalhava, nós estávamos para substituir o Fusca. E então eu queria comprar um Uninho. Pode parecer simples, pequeno, mas para mim foi significativo. Lembro que procurei, eu nunca quis comprar um carro zero. Afinal de contas, você perde muito dinheiro na depreciação dele, pelo simples fato de tirá-lo da concessionária. E eu tinha procurado e não achava nenhum que me satisfizesse. Então, simplesmente conversando com a minha esposa, tomamos a decisão: vamos comprar um carro zero. E, sabe,
Foi uma sensação diferente. Quando ligaram da concessionária informando: Sr. Euler, o teu carro chegou. Eu não fui buscá-lo, toda a negociação foi fechada pela Karina e ela foi buscar o carro e foi retirado ali na cidade de Londrina. Mas, sabe, era gostoso poder dirigi-lo. Era um carro que cheirava novo. Mas hoje, ele chegou na família em 2013. Hoje, em 2020, já se passaram 7 anos. Já não é um carro novo. É um carro usado. Alguém um dia deu uma ralada nele. Já tive que trocar algumas coisas. Você percebe, filho? Por mais que busquemos, tudo vai passando. O senso e o sentido está na busca do real, na busca da vida. Neste tempo, o meu filho, Rodolfo, tinha 2 anos, hoje tem 10. Nesse meio tempo, chegou o segundo filho, o Augusto. Nesse tempo, eu me tornei uma pessoa de meia idade. Quanta coisa foi acontecendo. Mas Deus ainda segue olhando para você e para mim, dizendo: filho, buscai-me e vivei. Ele tem sido nossa vida. Ele tem sido a nossa esperança, Ele tem sido o nosso amparo, Ele tem sido a nossa fortaleza. Ele tem sido a razão de cada momento da nossa vida. E aí talvez você vai olhar para mim e dizer: mas pastor, quando eu enfrento lutas, dificuldades, bom filho, nesse contexto Deus ainda segue olhando para você e para mim dizendo: buscai-me e vivei. Eu sigo sendo a vida para você. Ah, amado, veja que extraordinário. Porque talvez neste momento eu e você estejamos pensando da seguinte maneira: mas pastor, depois de ter acontecido todas estas coisas, nós podemos dizer que a volta de Jesus está próxima? Exato. Mas pare para reparar uma coisa, que se eu seguir lendo o livro do profeta Amós, no capítulo número 5, agora no verso número 18, ele traz uma mensagem um pouco mais forte para você e para mim. Ele diz da seguinte forma: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se, entrando na casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Querido, eu não sei se você consegue entender, mas a mensagem que o profeta traz ao povo é uma mensagem atual para mim e para você. Porque algumas vezes eu e você ficamos sonhando e anelando o dia da volta de Cristo Jesus, mas aí vem a realidade: será que estamos nos preparando para este dia? Será que algumas vezes eu e você não estamos trazendo ali a nossa atenção para as coisas terrenas e temporárias? O profeta utiliza aqui uma ilustração, e esta ilustração eu considero extremamente forte. Porque ele começa a descrever uma situação. Ele diz o seguinte: olha, um homem que está fugindo do leão. Eu não sei se você conseguiria fugir do leão, mas olha que estranho, né? Foge do leão e encontra o urso. E aí ele começa a fugir do urso e consegue entrar dentro de uma casa. Mas quando ele entra dentro da casa e pensa, ao fechar a porta, estou seguro, coloca a mão na parede, uma serpente ele pica. Ele é picado por uma serpente e, consequentemente, é inoculado pelo veneno daquela víbora. Querido, sabe, infelizmente esta é a característica da nossa vida. Há um ditado popular que diz que algumas vezes se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas vai muito mais além do que isto. Esse texto quer dizer para mim e para você da seguinte maneira: sabe, filho, nós podemos correr, tentar fugir, imaginarmos estarmos seguros, anelando, dizendo, aguardando e buscando, mas se não estivermos buscando o senso
da realidade, o centro de tudo, que é Cristo Jesus, a nossa vida será vazia e banal. A nossa vida estará marcada por coisas triviais e temporárias. E sabe, talvez estejamos correndo de um lado para o outro, imaginando fazer o que é certo e correto, mas muitas vezes sentindo-se vazios, sem ter um senso e um sentido em nossas vidas. É por esta razão que o centro da mensagem começa com a declaração: buscai ao Senhor e vivei. Sabe, querido, para mim e para você é muito mais fácil buscarmos as coisas. Buscarmos os sinais, buscarmos os eventos, ficarmos procurando conjecturas, imaginando fatos. E muitas vezes perdemos o sentido real, que é o sentido de estar ligado a Deus. Porque Ele é o centro da nossa vida, Ele é a razão do nosso existir. Ele é aquele que nos oferece tudo o que necessitamos e atende às mais profundas ansiedades e anelos da nossa vida e do nosso coração. O nosso maior desafio não é alcançarmos a glória, não é irmos ao céu. O maior desafio teu e meu, filho, é estarmos tomados da mão de Deus. É estarmos caminhando ao lado dele, é fazermos a sua vontade. É deixarmos que Ele seja Deus em nossa vida e também no nosso existir. Por esta razão, a mensagem do profeta Amós é tão redundante, é tão forte, que diz desta maneira: buscai-me e vivei. Amado, eu queria te fazer este apelo neste momento. O que você tem buscado? O que você tem procurado? Coisas triviais? Coisas temporais? Tudo nesta vida é passageiro, exceto uma coisa: a certeza da salvação, que é e está no nosso Deus. Por esta razão, eu queria te fazer este convite. Busca o Senhor. Ele nos dá a cada dia um dia de esperança. Ele nos dá a cada dia um dia de oportunidades. Ele nos dá a cada dia uma nova chance de vivermos. Que possamos viver não somente um dia, não somente um ano, não somente uma década ou um século, mas que possamos viver a eternidade, buscando ao nosso Deus e permitindo que Ele seja Deus e Senhor na tua e na minha vida. Que a mensagem dada lá atrás pelo profeta Amós possa ser real na tua e na minha vida e que possamos buscá-lo para viver. Ora comigo. Pai amado, o Senhor conhece nossa vida. O Senhor conhece a nossa tendência, o nosso coração, a nossa natureza, mas que sobre todas as coisas, Pai, possamos buscar a Ti como o nosso único Deus, verdadeiro, e que possamos viver em Ti e na Tua pessoa. Sabe, Senhor, muitas vezes andamos como a mensagem do profeta, correndo por um lado e por outro, fugindo de uma e de outra situação. Que não venhamos nos perder em meio a isto e que o dia da volta de Jesus não seja um dia de tristeza, mas um dia de alegria. Que possamos buscar-te e fazer da Tua presença e da Tua companhia a nossa razão de viver, a nossa razão de existir. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e dá-nos da Tua paz. É o que peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Querido, foi um prazer estar contigo. Que Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana. Que os anjos estejam ao teu lado para te proteger, te guardar em cada momento, em cada passo do viver. E fica o meu abraço. Na quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós nos encontramos. Mas que Jesus esteja contigo, Ele te guarde, Ele te proteja, Ele te abençoe. Um forte abraço da minha casa para a tua casa. Que Deus esteja contigo.